Oi, gente! Nesse vídeo aqui eu vou listar 7 motivos do porquê que eu acho que graduação é essencial para uma pessoa ser programador, programadora ou até mesmo para seguir uma carreira na área de TI. Vocês já viram, eu dei minha opinião sem suspense nenhum, então se você quer saber todos esses motivos, vamos pro vídeo. Recomendo você assistir na ordem porque cada argumento está relacionado com o próximo e o último ele é mais reflexivo sobre a ideia que a gente tem de faculdade em si, por isso que eu deixei ele por último. Então, sem mais enrolar, vamos pro primeiro. Salários. É muito comum as pessoas falarem que se você vai fazer um curso de programação, nível técnico, é muito fácil achar uma oportunidade fora do país ou qualquer vaga de emprego, e aí você vai ganhar muito dinheiro, em, sei lá, 6 meses você vai estar ganhando 10 mil reais. Já apareceu muitas dessas propagandas de coisas assim pra mim na internet. Isso é superestimado, porque quando você vai ver na realidade, a média salarial de um júnior, por exemplo, nacional, gira em torno de 3 mil reais. Às vezes tem uma vaga ou outra para uma função mais específica, e aí tem um júnior com salário com uma entrada maior, mas isso não é a regra. E o que a graduação tem a ver com isso? Vagas para nível superior costumam ter uma oferta de salário melhor. Big Techs como Amazon, Google, que são lugares em que muitas pessoas quando pensam em programar, pensam em trabalhar, são empresas que abrem programas de estágio todos os anos. E sempre um dos requisitos é você estar matriculado em algum curso de nível superior. E não só esse, outros também. Então, quando você não tem esse curso, você reduz um pouco as oportunidades que você poderia ter. E esses são as empresas que acabam pagando mais, tanto para desenvolvedor quanto para estagiário mesmo. Se você for ver no Glassdoor, que é um site que acumula essas informações de vários usuários e divulga de forma anônima, vocês vão ver que a média salarial lá realmente é maior. Claro que eu vejo que existem vagas nessas grandes empresas e aberturas para quem não tem nível superior, ensino superior, mas elas são bem menores, bem reduzidas, não tão frequentes. Se você é uma pessoa jovem que acabou de sair de uma escola, por exemplo, e quer tentar trabalhar em grandes empresas, talvez seja uma boa opção. E não só empresas de tecnologia ou Big Techs como a Google. Várias outras empresas precisam de desenvolvedores e pessoas na área de tecnologia, porque hoje qualquer empresa ela precisa de um sistema interno de controle, ela precisa de um sistema de vendas, ela precisa de um sistema de software para poder gerenciar o seu funcionamento interno, por exemplo, ou as suas vendas ou a sua relação com o cliente. Elas também têm processos seletivos para as pessoas na área de desenvolvimento, e eu não imagino essas empresas, como eu falei, Embraer, Johnson, Ambev, Samsung, contratando a rodo pessoas que não estão formadas em nível superior, ou que não estão pelo menos cursando o nível superior. O que isso me leva para o segundo argumento, que é a qualidade das vagas. É muito comum falar, ai nossa, tá crescendo muito o número de vagas, então qualquer pessoa pode entrar. A projeção é de 800 mil vagas para o próximo ano e só tem 50 mil pessoas se formando por ano. Sempre tem essas histórias. Qual é a qualidade dessas vagas? A demanda por cargo de TI, ela aumentou mesmo. Quem está sendo incluído nessas pesquisas? Porque assim, quando falam que tem muitas vagas e qualquer pessoa pode entrar, mesmo sem graduação, a gente tem que ver que vagas são essas. É muito fácil falar que todas as vagas estão crescendo. Tem vaga? Tem. Você precisa ter curso de graduação para poder entrar em certas vagas? Não. Basta mostrar o que você fez, os projetos que você fez. Só que são essas vagas que vai te dar retorno financeiro ao longo do tempo, que vai te dar estabilidade ao longo do tempo. Quais são essas vagas? O que elas estão exigindo? Não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa, uma questão de em quais vagas você quer entrar. E agora eu vou pro meu terceiro argumento, que está relacionado à pós-graduação. Aí você vai pensar, meu Deus, eu tô tentando convencer que graduação é importante, a menina já tá falando de pós. É muito comum, conforme você vai subindo de nível na carreira, ou você vai ganhando mais experiência, que você tenha mais contato com um cargo administrativo. Quanto mais da técnica você entende, mais capaz você é de tomar decisões visando o software em si. Então, por exemplo, não tem como você ser gerente de projeto sem você ser desenvolvedor antes. Mas depois que você é desenvolvedor, a tendência é você ir se aproximando mais desses cargos de gerente de projetos, de head, as empresas chamam de head de tecnologia, que é tipo um gerente do gerente, tech leader, essas coisas. Geralmente essas pessoas fazem alguma pós, algum MBA, alguma administração voltada para a área de tecnologia, alguma especialização nesse cargo de gestão. E mesmo que não seja cargo de gestão, né? Tem empresas que têm um plano de carreira que eles chamam de plano V. Então, ou você vai para a área de gestão ou você vai para a área de tecnologia, né? Então, você pode escolher. Mas mesmo assim, se você está evoluindo na carreira, espera-se que você faça algumas especializações. E se você não tem graduação, qualquer oportunidade de pós, não tô falando de mestrado, doutorado que vai para a carreira acadêmica, mas qualquer oportunidade de pós, alguma pós EAD mesmo, que exija um diploma ali de graduação, você não vai poder fazer. Então, você vai estar fadado o resto da sua carreira a fazer especializações a nível de cursos online ou a nível mais técnico que
não exijam graduação. Você nunca vai conseguir sair disso, porque você não tem a graduação. Então imagina, você sai da escola e você pensa que você não vai fazer a graduação e você começa a entrar na área, daí depois de 10 anos trabalhando, você quer crescer um pouco mais, né? Porque a tendência é o mercado ir ficando mais competitivo conforme o tempo passa. Aí você não pode fazer nenhuma pós, você não pode fazer MBA, você não pode fazer nada. Aí depois de 10 anos trabalhando, você vai ter que voltar a pensar em ingressar numa graduação pra daí conseguir fazer alguma coisa, entendeu? Vai ser cada vez mais difícil achar especializações boas e que sejam realmente especializações se você não tem o nível da graduação. E daí, claro, isso impacta o crescimento da sua carreira e o quanto você vai ganhar também. O quarto argumento é networking. Networking seria a rede de pessoas que você tem alcance. Então, as pessoas que você conhece e as pessoas que conhecem as pessoas que você conhece. Por que isso é importante, né? Porque você fica sabendo de oportunidade de vagas de emprego por meio dessas pessoas. Tem a questão da indicação. Eu já comentei no meu vídeo que eu fiz explicando as matérias da engenharia de computação que é comum chegar a algumas oportunidades de estágio pelo e-mail da universidade. A universidade encaminha algumas vagas que, por exemplo, eu não teria acesso. Tem professores que têm projetos com empresas privadas, então eles podem te indicar para essas empresas. Ou você tem a oportunidade de conhecer e trabalhar um pouco com essas empresas para ver como que elas funcionam, como uma forma de pesquisa em parceria com a universidade que você tá, com a faculdade que você tá, com a empresa em si, e o professor intermedia isso. Você também expande muito a ideia do que você tem para você, do que você pensa para sua carreira, para o seu futuro. Eu, antes de entrar para a graduação, eu achava que programar era fazer site, eu achava que só tinha isso. E aqui não, você aprende a fazer várias coisas e expande as possibilidades e as habilidades que você tem e que você pode fazer. Então você alcança mais lugares. Juntando com isso, a gente vai para o quinto argumento, que são as oportunidades que você vai ter. Como eu falei, né, a graduação você pode fazer estágio, iniciação científica, às vezes com empresa, que foi que eu comentei, tem diversas entidades na faculdade. Entidade para você dar aula de programação, trabalhar em cursinho popular, construir robô para fazer luta, construir avião, construir foguete, tem de tudo. E nesses lugares também é muito legal fazer um networking, que é o que eu comentei, porque tem muitos ex-alunos que trabalharam com isso e eles criam meio que um carinho pela entidade que eles fizeram parte, então eles estão sempre colando lá. Então você tem contato com a pessoa, e você pode perguntar onde ela tá trabalhando, o que ela tá fazendo da vida. Enfim, você tem esse contato com alguém que já se formou no mesmo lugar que você e pode te passar várias informações valiosas. Fora que você aprende muito hard skill mesmo. A questão da competição, a questão de você tentar resolver um problema ali na hora, quando você tá no meio de uma competição. Ou você correr atrás para fazer um robô funcionar para uma competição, sendo que você nunca fez um robô na sua vida. E você também tem acesso a materiais de graça, porque as empresas patrocinam. Então, se eu quisesse aprender, por exemplo, em casa, sozinha, um pouco sobre circuitos elétricos ou arduinos, eu ia ter que comprar um arduino, sei lá, uma FGPA que custa não sei quantos, R$2.000. Mas daí as empresas financiam as entidades, né, como patrocinador, e daí você tem acesso a uma caixa de ferramenta, uma oficina inteira, que você vai aprender com um monte de gente, um monte de coisa, tudo de graça, sabe? E você meio que só acaba ganhando. Então, você pode trabalhar em empresa júnior e fazer várias coisas, ser diretor de empresa júnior, gerente de projetos. Se eu fosse ser gerente de projetos, esperar acontecer isso no mercado de trabalho ia demorar muito, mas eu já pude testar e ver como funciona um pouquinho disso em uma empresa júnior. Então, você tem muita oportunidade de testar muita coisa e de aprender muita coisa diferente. E principalmente uma palavra-chave que é muito importante, que é resolução de problemas. Essa palavra-chave tá super encadeada com o próximo fato que eu vou falar aqui, que é nada mais nada menos do que o ChatGPT. O que uma coisa tem a ver com a outra? O mais importante de programar e de desenvolver é resolver problemas. Isso é a peça-chave para tudo. Porque quando você programa, você simplesmente vai estar usando uma ferramenta, uma linguagem de programação. É uma questão muito técnica. O que está por trás é o problema que você quer resolver, como que você vai resolver, que ferramenta que você vai escolher para resolver, quais são os pontos positivos e negativos e quais são os riscos que você vai tomar por escolher aquela solução em detrimento de outra. Isso você só aprende ao vivo com um problema na vida real e não fazendo só um curso que você simplesmente segue um tutorial. Você vê realmente como que você vai lidar com o cliente, qual decisão que você vai ter que tomar. E o ChatGPT, ele é muito legal, ele faz código, super legal, às vezes eu uso ele para me ajudar, mas ele
ele faz isso. É justamente o que ele faz, a parte técnica, seguir tutorial. Então você pede pra ele, faça um código que faça tal coisa pra mim. Ele vai fazer o código. Só que onde você vai inserir esse código? Que ferramenta que você vai usar? Por que você tá pedindo pra fazer o código A e não o código B? Qual código deveria estar ali? Enfim, tem várias perguntas que você pode fazer pro chat, porque senão ele vai te dar a primeira resposta que vier. Então, modelar o problema para ter a resposta que você quer é essencial, é a ferramenta que vai diferenciar uma pessoa que só sabe seguir um tutorial e uma pessoa que está acostumada a esse ambiente de resolução de problemas. É muito interessante que você tenha na cabeça um horizonte amplo de contextos, de como resolver problemas, tipo, no real time, sabe? Se você está muito focado no conhecimento técnico, como fazer tal coisa, e você segue o passo a passo dessa coisa, é muito mais provável de tarefas assim serem substituídas pelo ChatGPT do que qualquer outra. E uma coisa que pode te dar contexto e ajudar muito é as experiências que você vai ter na graduação. O último fato é uma reflexão sobre o sentido da faculdade em si. E é uma coisa que eu acho um pouco triste, na verdade. O grande argumento para você não fazer faculdade na área de programação é que você vai aprender um monte de coisa inútil que você não vai usar para o mercado de trabalho. Inútil. Cálculo, muita matemática, umas matérias meio nada a ver que tá ali no meio. Então, tipo, pra que você vai fazer tudo isso, sendo que você pode fazer um curso online, aprender a programar direto e pronto. Só que as pessoas esquecem que isso não vale só para a área de programação. Vale simplesmente para todas as outras áreas e para todas as outras faculdades. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço gente de tudo que é tipo de curso. Engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de produção que fala, ai, cálculo não serve para nada. Eu vi na faculdade e nunca mais usei. Ai, cálculo só serve para alguma coisa se você for professor de cálculo na faculdade depois, porque senão não vai servir para nada. Esse tipo de coisa se repete em tudo que é lugar. Tem softwares sofisticados que fazem coisas muito melhores e sem erros. Então, um engenheiro mecânico, ele pode aprender a fazer a conta, mas na hora que ele estiver trabalhando, ele não vai projetar nada na mão. O que eu tô querendo dizer com isso é que essas questões não são problemas específicos da área de TI, mas é um problema mais relacionado com a faculdade em si e com a ideia de aprendizado que a gente tem. A ideia do tipo assim, pra que eu vou aprender isso? É inútil, eu nunca vou usar isso pra ganhar dinheiro nos próximos 2 meses, então eu não vou aprender isso, é inútil. Isso é uma aflição que acaba atingindo todos os estudantes de vários cursos. As pessoas não fazem faculdade para aprender as matérias. As pessoas fazem faculdade por causa de tudo que eu falei, network, oportunidade, status, etc, etc, etc. Eu não tô falando que eu concordo com isso. Na verdade, eu discordo muito, só que esse vídeo aqui não é para fazer uma reflexão sobre como a nossa sociedade funciona, qual a nossa visão de trabalho e estudo que a gente tem das coisas. Se a gente for aplicar esse raciocínio de não fazer faculdade de TI porque não serve para nada, então ninguém mais faz nenhuma faculdade. Ninguém vai deixar você construir uma ponte sem o título de engenheiro civil, por exemplo. Você tem que provar que você fez, mesmo que você não tenha aprendido nada com a faculdade e tenha aprendido tudo por fora. Você precisa daquele aval de formado. Para TI você não precisa. Então é isso que acaba gerando essa dúvida. Só que no final é a mesma realidade das outras faculdades. Tem mais, eu não sei se engenharia de software é um curso regulamentado, porque as pessoas elas não veem construir um software com o mesmo perigo, a mesma concretude do que operar alguém ou construir um prédio, uma ponte, por exemplo. Só que, sei lá, vá que um dia dê um problema muito grande, aconteça uma coisa horrível, sei lá, aí a profissão passa a ser regulamentada e daí você tem 20 anos de experiência, mas não tem a faculdade, aí vai voltar tudo aquilo de novo, né, uma mão na frente e outra atrás. Dos 7 argumentos que eu queria trazer é basicamente isso. Eu conversei com várias pessoas, amigos, pra poder ver os motivos deles e conseguir encaixar as coisas direitinho, de forma que ficasse organizado do jeito que ficou. E eu só queria fazer um último aviso importantíssimo. Os argumentos que eu falei são para pessoas que têm oportunidade, tempo de fazer uma faculdade e daí estão em dúvida se não vão fazer porque querem optar por um caminho mais rápido. Por exemplo, nessa coisa de se inserir no mercado de trabalho mais rápido e ganhar 10 mil reais. Eu sei que tem pessoas que não conseguem ter acesso a uma universidade, ou pessoas que já têm 40 anos e querem mudar a carreira delas e precisam de dinheiro agora porque estão desempregadas. Isso aí é outra história, você tem que fazer o que tá ao seu alcance. Você consegue fazer um curso online e se inserir rápido em algum lugar para você ganhar alguma coisa? Ok, mas o que eu tô falando é para as pessoas que podem fazer faculdade e simplesmente optam por não fazer por ter um pouco dessa ideia de que não precisa, qualquer um entra e qualquer um ganha muito dinheiro. Então é importante ter os pés no chão e ter a noção, tipo, do que realmente tá acontecendo, sabe? É isso que eu queria falar, valeu por assistir até aqui e se você gostou, deixa um like, por favor.